Bora lá, galera, vamos acompanhar a repercussão da vitória não, né, do empate da seleção brasileira 3-3, né, um empate com gosto de vitória, né, já que a seleção brasileira estava perdendo até o último minuto por 3-2 e o Brasil conseguiu empatar com um gol de Lucas Paquetá de pênalti, né, a seleção brasileira que teve gols aí do Rodrigo, do Endrick e do Paquetá também no final da partida, e o árbitro fez de tudo para poder prejudicar a seleção brasileira, mas a seleção brasileira empatou o jogo jogando futebol, apesar da seleção espanhola ter jogado melhor do que a seleção brasileira tende a evoluir com o tempo. Acredito muito que esse ciclo de Dorival Júnior vai manter uma seleção muito mais, vamos supor, uma seleção que defensivamente vai trabalhar bem, ofensivamente também, eu acredito muito também, né? A seleção vai ter uma base muito boa, né? Alguns jogadores, na minha opinião, tem que ser ajustado. O Danilo, o Wendel, Rafinha, também, na minha opinião, não corresponderam o que poderiam ter correspondido na seleção brasileira. E vamos acompanhar aqui a galera do Sport Center falando tudo sobre a seleção brasileira. Vou deixar o link na descrição também, galera. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. O jogo do Vinícius. O Vinícius não precisa entrar em campo achando que ele tem que decidir sozinho as partidas. Sim. O Vinícius tem que jogar coletivamente. E o Brasil, pressionado do jeito que estava, a bola quando ia para o lado, eu tenho que resolver sozinho no 1 contra 1 e passar pelo meu marcador. Não é assim. E tem a chegada desse furacão, que é o Endrick, cara. Um menino estreou na seleção, marcou um gol no Santiago Bernabéu e o outro em Wembley. Não é nada. A gente daqui a pouco fala do Lamine Yamal também, porque a gente pensa de um lado e pensa em fenômenos do outro lado que vão nascendo também. Mas é incrível o que o Endrick consegue. Vamos colocar o que a imprensa espanhola, então, está falando sobre essa partida da Espanha contra o Brasil, empate em 3-3. É claro que está todo mundo encantado com o Endrick, que, inclusive eles, e ainda estão felizes demais, porque o Endrick estará em breve por lá. Aqui, ó, como se fosse mundial. Bom, tá sendo irônico nesse momento, Gustavo Zupac, dizendo que o Brasil comemorou como se fosse o Mundial. A gente pode falar, mas vocês tiveram 2 pênaltis que não existiram, era para ter sido 3-1, rapaz. Nessa mesma matéria, ele tem mais abaixo genialidade e piscina de Lamine Yamal. Piscineiro é aquele jogador que se joga, né? Sim. Né? Então, assim, isso está muito claro para eles que esse pênalti foi cavado e o outro não existiu também. Sim. E ali está dizendo que o texto diz que o título é se o Brasil celebra como se fosse um Mundial, por alguma coisa será, quer dizer, por algum motivo. Está dizendo a Espanha é muito grande. E ele admite que os pênaltis não existiram. Então a Espanha tem um problema nesse jogo. Né? E assim, o Brasil celebra... Primeiro, o Brasil não celebra como se fosse o Mundial. Verdade. Vamos começar por aí. Segundo, o Brasil celebra o que foi o empate, como celebrou a vitória, claro, a vitória com mais motivos para tal, porque... Inglaterra e Espanha não são as melhores seleções do mundo. Tem uma coisa mas também. Estão entre as. E consegue no último minuto também, o pênalti. Tem isso, ia ser uma derrota, entendeu? Eu acho que isso diz mais respeito sobre o que é a seleção brasileira hoje. Que é um time tentando recuperar a autoestima. Tentando encontrar uma nova identidade, tentando recuperar a sua autoestima, e o discurso do Danilo, que foi liberado pela CBF no vídeo de bastidores, depois da vitória em Wembley, ele é sobre isso. Ele é sobre recuperar a autoestima. O Dorival Júnior é apresentado na seleção brasileira e fala em fazer com que os jogadores tenham de novo o orgulho de vestir a camisa da seleção brasileira, que é um discurso clichê, nacionalista, aquela coisa toda, mas a gente entende, e esse discurso ele faz mais sentido no momento atual da seleção brasileira, que é uma seleção desacreditada, com resultados ruins, dentro de uma confederação desacreditada, desorganizada, que castigou a seleção brasileira nos últimos anos. Então, o Brasil hoje está tentando voltar a ser o que ele sempre foi. Preciso entender de onde onde o Brasil saiu para essa data FIFA. Onde ele estava? Ele estava no fundo do poço, trocando de treinador, primeira convocação, para o treinador também. Quando a gente fala é a estreia do jogador, ele não está acostumado a jogar na seleção, o treinador também não está acostumado a dirigir seleção. E é bem diferente. Ele toma as decisões, mas ele conhece os jogadores, mas não é algo assim tão simples de ser feito. Dorival Júnior em Wembley, no Bernabéu, é uma coisa que era distante do nosso imaginário para o Dorival no passado recente. Talvez até do dele. Imagino que sim. Né? Então, sim, existe um lado de uma reconstrução que era necessária
e que se impunha ao Brasil. Com todas as dificuldades que a gente tem, administrativas, tudo que é mal feito fora de campo, que acaba repercutindo lá dentro. Então é uma convocação, vários jogadores, a gente não pode esquecer que ele foi desconvocando e convocando outros jogadores. Sim, verdade. Né? E eu não estou nem aqui entrando no capítulo Neymar, que eu acho importante, o Neymar não pode jogar. É importante que a seleção se desenvolva sem o Neymar. O que eu não gosto é a gente... Tanto que estes 2 jogos afastam o debate Neymar. O Brasil tivesse perdido para a Inglaterra e para a Espanha, hoje a gente estaria falando, quando é que volta o Neymar? O tempo todo é assim, quando é que vem o Neymar? Quando é que vem o Neymar? E o Neymar com a camisa da seleção brasileira, o que é o Neymar? Ele joga para quê? Ele joga para o time ou joga para ele? Eu vejo o Neymar jogando para ele, não vejo jogando para o time. A grande conquista seria ter o Neymar jogando algo que seja coletivo. E eu acho que a seleção buscou isso. Na maior parte do tempo, jogo coletivo. E de muito esforço, muito sacrifício, porque não é o time da Espanha que tem... Esses jogadores se conhecem o tempo todo. A vantagem que o Dorival tem o Dorival levou à seleção um futebol que é normal de ser jogado para esses jogadores, embora não sejam companheiros do dia a dia. Que é normal o seguinte, em princípios de jogo não tem nenhuma novidade. Então, sair jogando do fundo do campo, o Danilo faz isso, o Beraldo hoje faz isso, o Fabrício Bruno faz isso. Todos os jogadores da seleção jogam dessa forma, o Wendel, o Bento, todo mundo. Hoje, Bruno Guimarães para vir buscar essa bola. O jogo que o Brasil se propôs a jogar, esses jogadores fazem diariamente nos seus clubes, com outros companheiros. Então, eu não preciso te explicar o que precisa ser feito. O Bruno Guimarães fala isso em entrevista coletiva, inclusive. O que eu preciso é treinar você com esses companheiros aqui, para você entender qual é o pé que o Zupac prefere, como é que é a melhor bola para ele, não é a roubada para ele, qual que é? É esse tipo de passe. Qual que é melhor? Então, o desenvolvimento disso é que a gente precisa fazer com o tempo. E o Dorival aí tem alguns dias. E a Copa América vai ser muito importante para estabilizar um pouco a seleção brasileira. Mas são resultados que trazem para as eliminatórias, quando a gente voltar a jogar eliminatórias, um outro Brasil, que a gente precisava. O que o Diniz tentou na seleção é algo muito peculiar, particular, do entendimento de jogo dele, e ele está errado? Não. Mas talvez não seja o momento dentro de uma situação emergencial, que eu vou criar, os jogadores no dia a dia jogam desta forma, jogam um futebol mais posicional, e na seleção eu vou modificar isso. O entendimento desse jogo, Marcela, aí passa por algo que não tem tempo. Parece que é muito simples, né? Eu chego para os jogadores e falo assim, gente, vocês vão jogar agrupados, com toda a liberdade. Então, quando eu dou a liberdade para um time, esse time se complica. Quando eu tiro a liberdade, esse time se dá bem. Não é isso. Não é isso. Os jogadores, o Dorival mesmo falou, que ele dá essa liberdade para os jogadores. Mas é preciso de um mínimo de organização para o Brasil não sofrer. E saiu com uma vitória de 1-0 sobre a Inglaterra e ganhou da Espanha, que tinha perdido para a Colômbia, e a Espanha reservou todo esse time. Só o Laporte jogou. Mudou todos os outros não jogaram 90 minutos. Entraram um pouquinho no segundo tempo. Então, é uma Espanha que, Colômbia, mas o meu objetivo é o Brasil. Sim. A Espanha também valorizou o confronto. E o saldo, a gente fala muito sobre como é importante para a seleção brasileira enfrentar seleções desse porte, cruzar a fronteira Conmebol com CONCACAF e jogar na Europa. Tem um movimento contrário. A Espanha sai da Copa da data FIFA com 2 jogos contra as seleções sul-americanas e 1 pontinho somado, né? Porque perdeu da Colômbia e os 2 jogos na Europa. Verdade. Né? Perdeu da Colômbia com 2 pênaltis com o Brasil. Então tá certo. Só o Gaciba para explicar. Não, então, nem ele. Com 2 pênaltis. Consegue. Comemora contra a Colômbia como se fosse um Mundial. Exatamente. E aí fica bem equilibrado o negócio. Olha, a gente já vai falar sobre o Endrick, vamos falar se ele merece a titularidade, vamos aprofundar o assunto Endrick na seleção brasileira, tá? A gente vai falar sobre isso, sobre a força da seleção brasileira numa mudança de comportamento de primeiro para segundo tempo, porque era uma seleção que também poderia ter entrado em desespero, como está falando o Calçado
Calçade, muitos jogadores que nunca atuaram juntos. Mas a gente fala agora de um outro ponto importante, porque a Espanha não levava 3 gols há muito tempo, a seleção da Espanha, e a gente coloca na tela aí para vocês. O amistoso 2024, que foi esse contra o Brasil, 3-3. Na Euro de 21, teve 5-3 Croácia, Nations League em 2018, 2-3 também Croácia, o negócio é com a Croácia, não pode jogar. Aí 3-2 com a Inglaterra, também na Nations, em 2018, e em 2018 na Copa do Mundo, um empate em 3-3 com Portugal. Então foram os últimos jogos em que a Espanha sofreu 3 gols, Calçade. Não é assim comum, não é corriqueiro. A gente tem que lembrar que o jogo tem o Rodri, a gente tem as imagens, né? O jogo, o Lamine Yamal, ele percebe o contato e ele realmente dá ele se atira. O jogo com o Rodri no meio de campo, jogador do Manchester City, é um jogo espetacular, é um jogador magnífico, não pelos gols que ele marcou de pênalti, mas pelo equilíbrio que ele traz para a Espanha. É algo que a seleção brasileira, por exemplo, no lado brasileiro, a gente precisa encontrar esta segurança que nós não temos, né? O Casemiro não pôde ser convocado, o André entrou no segundo tempo para fazer no segundo tempo 2 alterações, né? Vem o André e o Andrés Pereira. Andrés Pereira é uma conexão com os atacantes. O André é uma forma de melhorar a recuperação da bola e a marcação. Mas o André também, né? O primeiro passe, né? O primeiro passe. Mas o André erra muito o primeiro passe, dá umas atravessadas, quer dizer, não foi legal. E a Espanha aí, né? Isso aí foi um grande gol nessa data FIFA. Esse gol machucou, machucou. O Beraldo vai passar uns dias pensando nisso. E talvez não tivesse nem jogando se o Gavi tivesse à disposição, né? O Gavi tem jogado na seleção espanhola, está contundido no Barcelona, e o Dani Olmo, baita de um golaço. Nossa, até dói ficar revendo isso. Mas aí depois tem o Rodrigo também. Tem um regalito aí do tem um regalito ali do Rodrigo. Mas que tranquilidade do Unai Simon. O Unai Simon também erra, mas meu filho errou, levou. O Rodrigo foi muito bem. Rodrigo, foi muito bem. Muito bem. E agiu rápido, a bola estava no alto. E o Brasil volta aí. Nesse momento, né? Na hora que o Rodrigo consegue, porque esse segundo gol ele machucou. E também teve esse. E esse lance do Rodri foi logo depois do. Foi o lance seguinte ao gol do Rodrigo. Ao gol do Rodrigo, verdade. O Rodri pega na veia. E o Bento, que foi. O Bento é outro destaque do jogo, a gente tem que falar do Bento. Dos 2 jogos. Sai fortalecido dessa data FIFA, se firma entre os 3 goleiros do Brasil nesse momento. Assim, parece muito claro para mim que, estando o Alisson e Ederson em condições, o terceiro nome é o Bento. É o Bento. Que eu não sei se fica no Brasil muito tempo. É improvável. Ele tem o perfil. Mostrando o que mostrou hoje. Bom, mas aí tem esse momento, né? O momento em que o Brasil volta com o gol do Rodrigo, que também é um golaço, para tirar um pouco o peso do gol do Dani Olmo, e aí a defesa do Bento, que também faz o Brasil dar aquela respirada e seguir em frente. Isso já no segundo tempo. O Brasil já com as 4 trocas, com o Ian Couto, com o Endrick, com o André e com o Andréas Pereira. Um Brasil mais equilibrado no meio-campo, ainda sofrendo, o Bento ainda trabalhando, mas o Brasil encontrando mais transições. Seja em bola longa do Andréas, tentando encontrar o Vinícius, seja com o Endrick também puxando esse contra-ataque mais veloz. E aí o menino fazendo seu primeiro gol no Bernabéu, o primeiro de muitos, com certeza. Impressionante. A imprensa espanhola também fala muito do tamanho do Endrick, de como ele é importante, faz gol em Wembley, faz gol no Bernabéu, não sente o peso, parece que veste a camisa da seleção há muito tempo, diz a imprensa espanhola, e fala que não precisou realmente dar muitos toques na bola para isso. É impressionante, Calçade. Ele descola da marcação, né? Ele é muito inteligente. No momento que a bola, ele sai da marcação e ele fica livre. A leitura dele ele se desmarca, né? Então, assim, é um menino que a gente olha como uma joia, tem 17 anos, está na seleção brasileira, marcou um gol contra a Inglaterra, o gol da vitória, marcou um gol contra a Espanha. Então nós não estamos falando de uma vitória sobre a Nicarágua e outra pela Guatemala, que eram o nível dos amistosos da seleção brasileira, quando eles existiam. A gente está falando assim do primeira prateleira do futebol mundial. Tomara que a gente ele consiga desenvolver a carreira dele, porque ele tem uma carreira para desenvolver ainda, que vai ser no Real Madrid, que vai ser jogar com Vinícius, com Rodrigo, com Mbappé. E eu temo um pouquinho, se o Real realmente confirmar a contratação do Mbappé, como é que vai ser o desenvolvimento do Endrick? Porque o Mbappé chega para jogar.
Ele não vai, ruim de grupo do jeito que fala. Ele não vai pôr o E já tem uma questão tática a se resolver. Também, porque ele joga lá do início. Sim, não... É uma oportunidade que o Real não vai perder, mas o Real vai levar muitos problemas para o Carlo Ancelotti. Eu acho que de vestiário é um deles, um lado preferencial que é o lado do Vinícius. Essa adaptação do Endrick vai ser mais difícil. Então, vamos ver. Isso impacta na seleção brasileira, obviamente. Mas é um menino que ele é muito inteligente para jogar, ele tem força física, ele tem uma visão sobre o que acontece no campo também. Ele não é apenas um jogador de área que está lá chutando o tempo todo. Ele tem uma percepção sobre o jogo muito bacana, Marcela. E aí, predestinado. A gente falava outra coisa na redação, mas não dá para falar aqui. É predestinado mesmo. Vamos dizer que ele nasceu com uma estrela. Ele entrou aos 71 minutos contra a Inglaterra, marcou aos 80, ou seja, precisou de 9 minutos. 9. E contra a Espanha entrou aos 46 e marcou aos 50. No primeiro minuto, entrou então depois do intervalo, 46 marcou aos 50 minutos. Então precisou de 4 minutos. Gustavo Zupac, ele dá uma entrevista no final do jogo dizendo que ele entrou com muita leveza para essa partida. Isso também facilita. Fez um gol em Wembley contra a Inglaterra, aí já entra mais tranquilo, mais calmo, tira um pouco aquela pressão. Eu não preciso marcar agora, mas se eu conseguir, vai ser. E assim, o Endrick, ele é um potencial craque, né? Não é um craque ainda, está se desenvolvendo como tal, mas ele é um potencial craque. E ele é um potencial craque não só pelo que ele faz tecnicamente, pela maneira que ele chuta, pela maneira que ele cabeceia, pela força física que ele tem. Não é só isso. Porque isso outros também têm, alguns até mais do que ele. Mas o que ele entrega de maneira mais completa e mais complexa como jogador, como esportista, é impressionante, porque a gente está falando de um menino, se a gente recapitular a curta, mas já marcante carreira do Endrick, nós despertamos, quem acompanha a base há muito tempo já sabia da existência, nós despertamos para o Endrick quando ele jogou a Copa São Paulo com 15 anos. Futebol, Ele jogou com 15 contra moleques de 19 e 20. Isso. E já sobrou. Né? E aí, com 15 para 16, com 16, ele já sobe e já ajuda o Palmeiras a ser campeão brasileiro na reta final do Brasileirão de 22. No ano seguinte, ele começa, que foi o ano passado, ele começa com uma enorme expectativa e ele entra num buraco, no primeiro buraco da carreira dele, que foi quando ele saiu de campo e chorou, quando o Abel deu um sumiço nele, porque ele sentiu ali que os gols não saíram. E ele consegue se reconduzir desse processo com a ajuda, claro, de todo mundo do Palmeiras. E tem o episódio marcante, que é o jogo contra o Botafogo. Não só pelos gols, né? Não só pela entrega técnica, mas se a gente lembrar, ele faz o primeiro gol na virada do Palmeiras sobre o Botafogo, no 3-0, o gol do 3-1, e fala, dá a bola em mim, dá a bola em mim. Então esse é um menino que não sente jogo. Então, o que me chama a atenção nele, além dos predicados técnicos, que são raríssimos, é a maturidade dele aos 17 anos, aos 16 anos, aos 15 anos. Cada cenário dentro do contexto exigido. Então, não me surpreende, claro que me encanta, mas não me surpreende ver esse garoto, esse adolescente, que poderia estar fazendo malhação, entrar em Wembley e fazer o que fez, entrar no Bernabéu e fazer o que fez, porque em diferentes dimensões, dentro das exigências, ele já tinha mostrado que ele não sente jogo. Isso é impressionante. Então, essa reunião de qualidades que ele tem, mental, física e técnica, isso constrói o craque. E ele já mostrou isso em diferentes níveis, agora ele mostrou para o mundo. Agora ele mostrou definitivamente para quem o contratou. O Real Madrid, os espanhóis, os torcedores, os colegas, os adversários, eles agora viram o que a gente começou a ver desde o ano passado, que ele é mesmo diferente. Ele não fica tímido diante dos caras, dos companheiros dele. Ele está jogando com o Vinícius. Qual é a história do Vinícius? A história do Rodrigo. O Rodrigo foi bem nos dois. Bom, agora ele não tem que ficar tímido mesmo, do lado do Rodrigo e do Vinícius. São amigos agora. Não, mas é Paquetá, é Bruno Guimarães. Ele está falando de gente que está jogando Premier League, que está jogando La Liga. Era um ataque da Liga Espanhola, o meio de campo da Premier League, seleção brasileira. Ele respeita os caras, mas assim, ele age... Ele age de igual para igual. Não tem... Ele não sente isso. Sim. E não é soberba. Isso aí é só uma... É uma autoconfiança absurda que ele precisa ter e transformar isso em gol. Enquanto transformar em gol, está tudo bem. A missão dele é essa. Então, Marcelo, assim, com 17 anos, a gente imagina, quando esse cara menino tiver 20,
são mais 3 anos. 3 anos é uma eternidade. Sim. Mas 20 anos, tem jogador que aos 20 ainda está... Quem é o fulano? Aos 22 ele desabrochou. E ele fez isso muito tempo antes, né? Muito antes. Então, ele era atração para os espanhóis, para a imprensa de Madrid, por exemplo, a seleção brasileira barra Endrick, porque vai jogar lá, e eles puderam ver esse moleque de perto. E a possibilidade, né? Isso a gente viu na seleção, o potencial de crescimento do jogo dele, ao lado de companheiros que tem um nível técnico absurdo, sim, maior do que do time dele, qualquer time brasileiro, está numa seleção. Então, ele pode ir muito mais longe e ele parece ser um cara centrado, né? E a gente pode falar da família também. Tantas vezes a gente conversou com a família, ele vai... Galera, isso aí mesmo. O Endrick é um cara que foi preparado, né? Não só fisicamente, né? Tecnicamente, mas também psicologicamente. É o cara que tem toda a estrutura, tem a família do lado dele, tem as pessoas que assessoram ele, assessora muito bem. Ninguém vê o Endrick numa coletiva falando coisa que não deveria falar, além do jogo, né? Então isso daí é muito importante também para o desempenho do jogador. O jogador que até o momento, né? Por enquanto, ainda não está tendo amizades que não tem que ter, porque o que acontece com muitos jogadores no futebol é isso, acaba se desconcentrando, né? E com o Endrick até o momento está indo muito bem. Eu acredito que se ele se manter dessa forma, ele vai ser um excelente jogador, né? De repente ele pode conseguir o que Neymar não conseguiu, né? Porque faltou um pouco de concentração, um pouco também de profissionalismo, e do lado do Endrick tem muito profissionalismo. Ele é um jogador muito jovem, mas ele está muito bem fisicamente, mentalmente, é um jogador que não tem medo de jogar. Eu acredito que o Endrick vai ser muito importante para a nossa seleção brasileira em 2026. Assim, não tem como mais a seleção ficar fazendo contas com o Neymar. Não pode mais, a seleção não pode ser moldada mais em Neymar, né? Tem que trabalhar o que tem, porque a gente sabe que a qualquer momento o Neymar pode ter uma contusão, vai cair de rendimento. Já vai cair de rendimento, porque eu não acredito que o Neymar vai conseguir retornar em alto nível. A lesão dele ainda vai demorar um pouco a voltar. Então, assim, é meio complicado. Então a seleção brasileira não pode ficar esperando o Neymar, não. Se ele voltar e voltar bem, beleza, vai somar para a seleção brasileira. Mas a seleção brasileira não pode ficar contando com isso, né? A seleção brasileira tem que contar com o que ela tem agora. E o Endrick é o futuro da seleção brasileira. O Rodrigo é o futuro. Vinícius Júnior é o futuro, apesar de não estar desempenhando bom futebol na seleção igual ele desempenha no Real Madrid. Temos outros jogadores chegando, João Gomes, Andrés Pereira, os jogadores que tá chegando na seleção brasileira. O André também do Fluminense também teve oportunidade hoje também. São jovens jogadores aí que é o futuro da seleção brasileira. Tem que ter jogador experiente, tem que ter, mas também tem que apostar nesses jogadores que eu acredito que vai ser o futuro da seleção brasileira, galera. E se vocês confiam na seleção brasileira, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho das notificações também para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.